Olá, sejam todas bem-vindas a mais um Café com Elas. Estou esperando todo mundo chegar. Hoje a gente vai conversar com a Francine Walsh. Ela é psicopedagoga e mora nos Estados Unidos. A Fran já chegou aí. Fran é pontual. Fran, tô esperando todo mundo chegar e já vou te chamar aqui. Vamos convidar a Fran. A Fran, para quem não conhece, sim, Bia vai ficar salva. Ela tem um ministério na internet. Ei, Fran, já estava te apresentando. Olá! Olá, Tá. que alegria. Luísa, não tenho café. Não tem problema, eu tô com água também. Ai, tô Se eu tomar café agora, seca. se eu tomar café, se eu tomar café agora, eu não durmo à noite. Pois é, então eu falei, vai, você mesmo. Fran, que alegria poder conversar com você. Há tanto tempo a gente está tentando marcar esse café, né? E ainda bem que agora vai ser televisionado aí. Opa, tá sem áudio? Vocês não estão me ouvindo, gente? Você tá me ouvindo, né, Fran? Tô te ouvindo. Bom, então deve ser nossa amiga que tá sem áudio. Então vamos lá, eu vou apresentar a Fran, depois ela complementa. A Fran tem um trabalho muito lindo na internet, que me inspira já faz muito tempo. Faz 5 anos que ela toca o Graça em Flor e coordena uma equipe de voluntárias por lá. E aí, recentemente, agora você começou a compartilhar um pouco mais da sua vida, né, Fran? E também está escrevendo um livro sobre feminilidade, que não é nem, né, o estereótipo e nem o feminismo. Eu acho engraçado quando você coloca lá, né, nos seus stories, você fala, ai, pessoal, quem é conservador me acha liberal, quem é liberal me acha conservador. Então vai ser muito legal poder take your brain um pouquinho, saber o que você pensa a respeito desse tema e que você tem estudado, né? Complementa aí, Fran, a sua apresentação. Ai, tá. Deixa eu ver. Eu sou esposa do Paul, eu sou mãe de Jess. Eu moro nos Estados Unidos, meu marido é americano. Eu mudei pra cá vai fazer 6 anos esse ano. Escrevo desde criança, comecei meu primeiro blog de cristianismo quando eu tinha 16, então vou fazer 30, então já faz muito tempo. O Graça em Flor tá aí há quase 5, mais de 5 talvez. E, e no começo do ano de 2020, eu comecei uma conta no Instagram igual com a minha vida pessoal, então aí deu uma paradinha. A gente tem 9 voluntárias no Graça, 8 escritoras e a nossa designer que a gente compartilha, que é Compartilhado. eu escrevi o livro sobre feminilidade que vai sair em março na caixa do Review, e aí eu acho que a partir de abril, talvez, para o público em geral. E escrevi um romance que vai sair pela Pilgrim Books, não sei exatamente, mas aí também no começo do ano agora. E assinei para escrever o terceiro livro, que é um livro sobre realismo e graça, que vai sair também pela Pilgrim Books. Então eu tô bem. Yeah. Muito legal, Fran. Muitos projetos seus saindo aí, né, nos próximos meses. Uhum. Graças a Deus e para o bem da nossa igreja, que Amém. precisa da sua voz. Vamos lá, então, Fran. O que você acha desse tema, assim? Vamos começar do começo. O que te fez escrever sobre isso? Uhum. Sobre feminilidade, né? Olha, Uhum, eu sempre brinquei que era um assunto que eu menos gosto de escrever. Porque desde quando eu comecei o Graflor, que era só meu, só eu escrevendo, eu sempre notei que escrever sobre relacionamento, escrever sobre feminilidade, escrever sobre o papel da mulher, sobre namoro, casamento, sempre foi algo que dava muito mais ibope do que qualquer coisa que eu escrevesse. Então eu lembro que eu passava assim horas uhum, escrevendo sobre, não sei, um atributo de Deus ou fazendo um estudo sobre um livro específico. E uhum, era pouca visualização, pouco ibope, mas era falar de feminilidade que vinha muita gente. E eu lembro que isso me incomodava, uhum. assim, de certa forma um pouco orgulhosa. Eu ficava pensando, ai, nossa, eu queria falar sobre
coisas, sabe? Eu quero ser uma teóloga para além de mulher e tudo mais. E aí eu me lembro conversando com o Bo, e ele falou, Fran, mas se tem tanto Ibope é porque as mulheres precisam ouvir, é porque as mulheres estão sedentas de uma voz que talvez traga um pouco diferente daquilo que elas estão acostumadas. E aí, a Cecília Regiane do Benditas, um tempo atrás, alguns anos atrás, ela viu a bibliografia que eu andava lendo sobre feminilidade. E aí ela me mandou uma mensagem, a gente nem se conhecia ainda, e ela mandou uma mensagem e falou, oi, meu nome é Cecília e tudo mais, eu só queria te dar queria conversar com você sobre a bibliografia que você tá lendo. E aí a gente começou a conversar, e ela, assim, ela meio que quebrou muitas coisas que eu costumava crer, muitas coisas que eu fui ensinada a minha vida inteira, muitas coisas que eu engolia sem de fato comparar com o que a Bíblia diz. E foi nessas conversas com a Cecília, e a gente fez semanalmente conversas no Skype, e ela, assim, me discipulou mesmo no assunto. E foi através desse nosso relacionamento que eu comecei a ver que aquilo que eu queria ser na verdade, não é compatível com o que hoje eu vejo na Bíblia. Então, enfim, foi uma mistura de muita coisa acontecendo na minha vida. E aí um dia eu tomei uma xícara de café e escrevi em 1 hora uma proposta de livro, mandei pro Iago, porque eu sabia que se alguém ia comprar essa briga comigo, ia ser o Iago. Ele, Iago, e aí? E aí, 1 ou 2 dias depois, ele mandou, bora fazer. E aí... Que legal. Que legal. E como foi esse processo? Quais foram as desconstruções que você teve que ir fazendo ao longo do caminho? Muitas, né? Eu acho que principalmente, talvez assim, se eu tivesse que dizer a maior desconstrução foi a identidade feminina, desatrelá-la dos papéis femininos, né? Então, estão falando que meu áudio está muito ruim. Será que é a minha internet? Vamos ver, eu vou tentar desligar meu ventilador aqui também para ver se eu não estou dando interferência. Tá ruim para meu áudio ou não? Não, estou ouvindo. Então tá bom. Vamos seguir. Eu acho que quem nós somos como mulheres, daquilo que nós fazemos, né, dos papéis. Porque eu acho que isso que foi um erro muito grande na minha construção do cristianismo, foi que eu sempre fui ensinada que a mulher foi criada para ser esposa e mãe. E eu fui, inclusive, desencorajada a fazer faculdade, desencorajada a buscar qualquer tipo de dependência financeira, porque para que eu ia fazer faculdade se o meu papel era como esposa e mãe, se o meu lugar como mulher era ser esposa e mãe. Isso, assim, quando eu tinha 15 anos, antes de eu nem sequer ter namorados, né? Então não era nem algo que estava no meu futuro. Então cresci muito com isso, cresci lendo muita literatura que enfatizava de forma exagerada os papéis da mulher e atrelava como se fosse uma coisa só, os papéis e a identidade. Então, para mim, acho que a maior desconstrução foi tentar ir à Bíblia e entender quem é a mulher, quem Deus criou a mulher para ser, para usar termos mais assim chiques, né? Quem é a mulher ontologicamente, qual é a nossa essência em contraposição com o nosso papel, a possibilidade de papéis, né? Mesmo porque nem todos esses papéis serão papéis que todas as mulheres vão cumprir, e não são papéis que Deus impõe a todas as mulheres. Então, acho que talvez a minha maior desconstrução tenha sido nesse sentido, e eu acho que foi quando eu comecei a usar o termo feminilidade açucarada, né, que foi alguns anos atrás, que foi a minha forma de tentar dizer, olha, isso que eu tenho visto, essas mulheres indefesas, essas mulheres passivas, essas mulheres que só veem um futuro se ele incluir família, não me parece ser bíblico. E aí eu comecei a chamar de feminilidade açucarada. E aí eu acho que foi quando essa conversa começou a tomar uma proporção maior e outras pessoas começaram a dizer, olha, eu também fui ensinada assim, e foi uma desconstrução meio geral, assim. Você sabe que eu tive uma crise com isso também, quando eu tive meu primeiro filho. Porque até então, é engraçado que assim, eu venho de um contexto, né, presbiteriano, mas a igreja que eu frequentava, ela não era muito rígida nesse sentido, assim, então eu não achava que eu tinha essa mesma mentalidade, sabe?
Mas quando eu tive meu primeiro filho, para mim foi automático, era tipo assim, agora eu preciso parar de trabalhar. Foi automático. Até aqui eu trabalhei, agora eu preciso parar de trabalhar. Só que, e aí que eu acho que o que você tem para falar para a igreja brasileira é muito legal, eu já vi você abordando esse tema da mulher que trabalha em alguns momentos, que uma coisa é uma mulher nos Estados Unidos, né, tendo toda a logística, todas as possibilidades que isso, né, que ela pode ter para parar e ficar em casa. E eu estava numa realidade que eu não podia parar, eu era, na verdade, a principal provedora, né? Eu parar de trabalhar significava a gente diminuir muito a nossa qualidade de vida, né? Então foi uma crise enorme para mim, e foi quando eu fui para esse tema também. Eu fui falando assim, gente, mas será que é isso? Será que existe, tipo, uma regra, né, de o que a mulher precisa fazer com quantos anos e se ela tem filho, ela precisa parar de trabalhar? E aí essa culpa, né? Então acho que é muito precioso isso, assim, essa desconstrução, essa desvinculação de papéis e de essência mesmo. E até digo além, eu acho que essa questão da própria solteirice, né? Eu vi que você escreveu na Cultivar e Guardar. Como é pesado para muitas mulheres essa questão de ter que casar, no sentido de, né? Eu só vou ser abençoada, eu só sou uma mulher que está abençoada se eu casei e tive filhos. Quando, na verdade, acho que a gente está esquecendo de ler, né? 1 Coríntios 7. E entender o que é o casamento, para que ele serve e qual é o propósito dele na nossa missão dentro do reino, né? Então, eu fico muito feliz mesmo, Francine, que você esteja abordando esse aspecto de desconstrução. E... pode falar. Você sabe que uma das coisas que eu notei muito, e foi até porque eu quis escrever, é que todos os livros que se você fosse citar, que livro que é famoso entre o protestantismo, sobre todos, 100% são escritos por norte-americanos. E aí o que acontece? Querendo ou não, elas têm a realidade norte-americana que eu tenho visto há 3 anos. Não é a realidade brasileira. Não é a realidade, não só a minha hoje, mas a maioria das minhas amigas. A realidade delas é a realidade dessas mulheres que estão escrevendo livros que as brasileiras têm consumido. E aí o que acontece? Esses livros, e é uma coisa meio bizarra, Lu, porque é como se fosse uma espécie de culto, assim, sabe? Vira um culto da feminilidade. E aí tem os livros que são as bíblias da feminilidade, que todo mundo lê, que todo mundo tem que ler, e que não pode dar menos que 5 estrelas, porque senão você não acredita na Bíblia. E aí, esses livros escritos por mulheres que, são falhas, como eu sou, meu livro vai ser falha. Não é. E 2 são escritos por mulheres que são, em realidades muito diferentes da realidade brasileira. E aí eu, como mulher brasileira, tô aqui com os meus filhos numa realidade em que o salário do meu marido não é suficiente para sozinho pagar as contas. Então a gente não tá falando de luxo, né? Porque é muito desses livros, a mulher que quer trabalhar é porque ela é ambiciosa. Na realidade americana, talvez. Na realidade brasileira, não. A maioria das vezes, não. E existem essas exceções. Sim, Mas eu já ouvi de pessoas, eu não vou dizer o nome do livro, mas tem um livro de feminilidade que eu já ouvi pessoas dizer em contexto de igreja, que se você discorda daquele livro é porque você não entendeu a Bíblia. Ou seja, colocando um livro escrito por pessoas humanas no mesmo patamar de Bíblia, né? Então eu acho super, super perigoso, e foi um dos motivos pelo qual eu quis escrever esse livro. Porque, ironicamente, eu estou na realidade americana há 6 anos, desde que eu casei, então toda a minha realidade de casamento e maternidade é no contexto americano, mas eu conheço a realidade brasileira, eu tenho família na realidade brasileira, eu tenho mulheres da minha família na realidade brasileira, então assim, talvez eu também nem seja a pessoa perfeita para escrever sobre isso, mas pelo menos eu tentei de coração trazer um pouco mais da realidade brasileira para o tema da feminilidade. Perfeito. E eu acho que, na verdade, você é a pessoa perfeita, porque você tá nessa intersecção, você pode dizer daí, entendeu? Então, eu acho que o Senhor, né, ele vai fazendo as coisas, vai dando, ele não dá ponto sem nó, né? Então, com certeza, a sua visão de quem está no contexto americano e que já vivenciou e que sabe o que é o contexto brasileiro vai trazer muita
muita luz e muita leveza, muita tranquilidade. E a gente falou um pouco do processo, né, ainda do que você foi desconstruindo, e qual é a essência, então? Vamos lá, vamos falar o que é ser mulher no reino de Deus. Olha, então, eu tô aqui fazendo... De onde eu começo? Eu tenho um livro inteiro, né? Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Eu aqui pensando que o Iago vai ficar bravo comigo se eu começar a dar uns spoilers, assim, antes de eu dar spoiler. Mas vamos dar spoiler, porque também o livro é meu, eu falo, né, Luísa? Vamos lá. Exato. Basicamente, o que o meu livro faz, ele vai trazer o caráter de Deus e aí comparar com partes da feminilidade. Então, o primeiro capítulo se chama Deus de Beleza e a Criação da Mulher. Eu acho que se a gente... Tem uma frase que eu coloco no começo do livro, do J.I. Packer, eu acho que diz que quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós podemos conhecer nós mesmos. Tô errando a frase completamente, mas a essência é... Então, eu acreditei que para escrever um livro sobre o que significa ser mulher, eu não poderia fazê-lo se eu não explicasse o que... E, ao mesmo tempo, é uma enorme tentar explicar o que significa Deus, né? Mas eu tentei trazer partes do caráter de Deus para a gente entender quem nós somos como mulher. E a gente tem que começar com a questão da criação, né? Então, eu acho que para a gente entender a essência da feminilidade, o livro como um todo vai ser, mas eu acho que a base está na criação. E eu acho que a gente vê tanto, e quem fala muito disso, a gente sempre foca na criação, a gente foca nas diferenças, né? Porque a mulher foi criada para isso, o homem foi criado para isso. Foi criado depois do homem, a mulher foi criada do homem, a mulher foi criada para o homem. Né? O livro da Elizabeth Elliot, que chegou ao Brasil, né? O Deixe-me Ser, ela foca bastante nisso, a mulher criada para o homem, do homem. Isso não é errado, é bíblico. Mas a gente foca tanto nas diferenças que a gente esquece de ver que a Bíblia começa com as similaridades. Então, se fala, olha, as diferenças, a Bíblia diz, Deus os criou, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Então, esse verso vem antes de tudo. Então, antes da queda, antes de focar no geral, no enfim, todas essas discussões teológicas, ou até as diferenças, e eu creio que vieram as diferenças de papel entre os sexos, entre os sexos. Eu creio que veio antes da queda, não creio que a queda foi o que fez a diferença dos sexos. Mas a gente começa vendo que quem é a mulher? A mulher é criada à imagem de Deus, assim como o homem. Então, para mim, essa é a essência de quem a mulher é. Criada à imagem de Deus. Então, antes de a gente focar nas nossas diferenças, eu acho que a gente precisa muito focar nas nossas similaridades. Você tá me ouvindo bem, Lu? Porque tá todo mundo falando que... Eu tô ouvindo. Então, eu tô achando estranho também, porque eu tô ouvindo bem aqui. O pessoal tá falando que tá cortando. Será que na hora que salva, fica salvo igual você tá vendo ou fica salvo cortado? Eu acho que sim. Eu acho que fica igual eu tô vendo. Então tá bom. Então, do Imago Dei, né? Imagem de Deus. E aí é um spoiler do título, que eu não vou dar o título, senão o Iago fica mais bravo, mas a ontologia feminina, quem nós somos em essência, é a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus, assim como os homens. E isso não nega as nossas diferenças, eu vou falar muito sobre as diferenças no livro, mas eu penso que é a base, eu penso que é aquilo que a gente precisa começar a focar mais, é nas nossas similaridades. E como é lindo isso, você partir da imagem de Deus e dos atributos de Deus, e a gente entender, quando eu falo um pouco sobre esse tema, eu gosto de dizer que a gente tem forças diferentes, né? Assim, nós somos ambos imagem de Deus, mas eu acho que a gente reflete a imagem de Deus de maneira diferente, ressaltando aspectos diferentes, né? E que se complementam para juntos cumprir a missão, né, que o Senhor deu para a humanidade. Então, eu acho que é um ótimo ponto de partida esse,
Da gente, da gente ver a mulher e o homem, né, a partir do que eles são iguais, e não só a partir já da aplicação das diferenças e dos pressupostos que a gente tem a respeito de quais são as diferenças, né? Uhum. Exato. E eu acho que quando a gente foca nas similaridades, a gente corre o perigo de ser, que eu já sou muito, chamada de feminista, né? Porque, não, então você quer que a mulher seja exatamente igual ao homem. Isso é feminismo. Mas é aí que tá. O que a gente perde, eu acho que ficou melhor, ficou pior, como ficou? Tá bom. Pra mim tá bom. Tá. Eu acho que o que a gente perde é quando a gente sai de um equilíbrio, né? A minha crítica no passado que eu estava fazendo da feminidade açucarada era justamente isso. A gente viu o feminismo, a gente encontrou um inimigo no feminismo, o feminismo vai contra a Bíblia, e de fato vai. E a gente puxou para o completo oposto, e aí a gente criou essa feminilidade que eu chamei de açucarada, que era uma feminilidade passiva, em que agora a mulher estava quase abaixo do homem, né? E não é também bíblico. Então a gente pensa que a gente tem que sair de uma ideia feminista para criar uma ideia do outro lado. Mas eu creio que a Bíblia, a gente está ali no meio, a gente está no lugar em que a mulher ela é igual ao homem em valor, em essência, criada à imagem de Deus tanto quanto o homem, e ao mesmo tempo criada do homem. Não ao mesmo tempo que o homem, criada de outra matéria que o homem. Então essas diferenças também são muito importantes. Mas a gente não pode sair e só focar nas diferenças, que é o que eu acho que está começando a acontecer no protestantismo. E eu acho que essa questão da gente rechaçar o feminismo por completo, né? Eu acho que como qualquer ideologia é idolatria, né? É algo que coloca um propósito acima do que o Senhor quer que a gente siga, né? A Ele. Mas eu acho que tem algumas pautas feministas que são pautas cristãs, na verdade, né? Da igualdade, da justiça, do não abuso, da possibilidade de oportunidades, da dignidade humana, né? Então, quando a gente vai para o outro extremo e a gente vai para um tradicionalismo, que a gente começa a colocar, como Jesus diz, né? Os fariseus colocando jugos pesados em cima das pessoas, gerando culpa, gerando opressão mesmo, a gente está, na verdade, fazendo mais mal, né, do que bem. Então, acho que achar esse caminho do meio é o nosso desafio, o desafio da nossa época, é o nosso desafio como igreja que está viva hoje, né, e conseguir endereçar essas questões do abuso, da violência, da desigualdade, de maneira bíblica, sem necessariamente a gente precisar se juntar a uma pauta de uma ideologia que não é cristã, né? É uma ideologia que tem pressupostos não cristãos. O que você acha disso? Fala aí. Então, já que vai dar spoiler, vamos dar spoiler de tudo. Capítulo 1, eu falei que é da criação. Capítulo 2 é feminismo. Porque também eu sabia que não teria como começar um livro sobre feminidade sem isso, porque tem sido... A gente pegou o feminismo para ser o bode expiatório da feminidade, né? A gente pode ver todas as conferências que tem rolado, os livros. Se não tem feminismo no título, tem feminismo no subtítulo. A gente gosta de falar do feminismo. E eu acho assim, a minha defesa tem sido há anos a seguinte: o feminismo tem... Porque é isso que as pessoas vão dizer, mas o feminismo você não está entendendo, o feminismo é uma questão de igualdade, é uma questão de trazer de volta o valor da mulher tem que receber o mesmo salário que o homem, enfim. A gente foca no que a gente gosta do feminismo, e aí quando a gente quer bater no feminismo, a gente foca também naquilo que a gente quer, né? Então a gente pega o que a gente quer. Eu sou da opinião de que nós não precisamos do feminismo para defender a mulher. Eu acredito plenamente que o cristianismo sozinho é capaz de defender a mulher em si mesmo, quando feito corretamente. Eu acho que se a gente segue... Eu ia dar esse adendo. Exatamente. Se a gente segue Cristo
da maneira que ele foi. E se a gente segue, e não só Cristo, porque também a gente pode pegar a encarnação do Filho e falar, não, ele amava as mulheres, mas o Deus do Antigo Testamento não. Então a gente meio que tenta justificar. Enfim. Ou então os seguidores dele não, né? Depois a gente chega em Paulo. Exato. Jesus era bom, mas aí Paulo e Moisés não gostavam das mulheres. Como se o Deus da Bíblia fosse inconsistente. Mas o cristianismo como um todo, a Bíblia como um todo, ela é suficiente para defender todas as pautas que precisam ser defendidas. As pautas de igualdade, as pautas de abuso, as pautas de proteção, as pautas de valor à vida da mulher. Então eu acredito que a gente simplesmente não precisa do feminismo. Se a gente quiser ir atrás de ler teoria, que foi o que eu fiz, e tentar ver as inconsistências, enfim, a gente pode. Mas eu acho que chegou a hora dos cristãos pararem de... Parece que a gente estuda mais feminismo que a gente estuda a Bíblia a essa altura, sabe? Alguém comentou aí, eu acho que é muito verdade. A gente, como mulheres cristãs, a gente tem falado mais sobre o que é o não feminismo, como não ser feminista, do que a gente tem falado sobre como ser cristã. Então, pra mim, eu acho que de 10 capítulos do meu livro, um é sobre o feminismo, porque eu acho que é mais do que suficiente, eu acho que a gente não precisa continuar usando o feminismo de bode expiatório, a gente precisa focar em aprender a Bíblia, entender a Bíblia, e aprender a ser cristãs, ao invés de tentar ensinar como não ser feminista. Exatamente, eu acho que quando a gente, como igreja, a gente não ocupa o nosso lugar na sociedade de maneira ativa, na busca do bem, da justiça, outros movimentos vão tentar ocupar esse lugar, só que com narrativas equivocadas, né? Cosmovisões diferentes das nossas, e que vão trazer outras questões. Então eu concordo plenamente que a gente tem, no cristianismo puro e simples e verdadeiro e, né, essência, é só a gente ver ali que a gente já sabe que o reino de Deus é sobre justiça, é sobre paz, é sobre alegria. Isso para todos, né? E qualquer narrativa que tenha um acima do outro dentro do cristianismo no sentido de opressão, autoridade no sentido de opressão, não é bíblico, né? Então a gente precisa, como igreja, acho que repensar isso e a gente trazer, voltar a ocupar esse lugar da luta, né? Da luta por meio da paz, a luta por meio, sabe assim, a luta por meio da generosidade, do amor, né? Então eu acho muito legal isso mesmo, que a gente não precisa ocupar esse lugar de combater aquele movimento. A gente tem que se levantar como um movimento que vai ajudar a pauta cristã, né, a pauta bíblica da mulher. E aí, ocupar o nosso lugar ali, né? Você falou, Fran, sobre o Deus do Antigo Testamento. É interessante que eu abri uma caixa de perguntas e falei, gente, já mandem perguntas aí e tal. E uma delas foi: tem diferença entre o tratamento da mulher no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Historicamente tem, né? Eu vou falar isso no livro também. Historicamente, quando a gente tem ali aquela página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia, e os 400 anos entre os dois, entre o último livro do Antigo e o primeiro do Novo, esse foi um período que a gente às vezes esquece, que foi um período que a vida continuou, a história continuou crescendo, o povo judeu continuou criando a sua história, e é uma história que a gente não lê até chegar na narrativa dos evangelhos. O que aconteceu foi o seguinte, explicando por cima, né? Nós tínhamos a lei do Antigo Testamento, que se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que é uma lei que protege a mulher, não é uma lei que oprime a mulher. Então, ali no Antigo Testamento a gente vê Deus protegendo, elevando as mulheres, a gente vê mulheres na história do povo judeu, a gente vê mulheres que tinham proeminência. Eu não creio no pastorado feminino, então eu não vejo mulheres sacerdotes, que era a liderança eclesiástica. Mas para além da liderança eclesiástica, nós vemos mulheres juízas, nós temos Débora, nós vemos mulheres profetisas, nós vemos mulheres líderes do povo, como Miriam, enfim, nós temos grandes mulheres com grande visibilidade e com espaço. E aí a gente tem os 400 anos ali no meio, e a gente chega nos evangelhos,
E a gente vê que, poxa, as mulheres estão completamente the outskirts. Na margem. Obrigada. Na margem da sociedade. E elas são Uhum. quase que consideradas ali cidadãs de segunda classe. E aí a gente começa, se a gente for olhar de forma histórica, o que aconteceu nesses 400 anos que o próprio povo judeu, que tinha tanta importância nas mulheres, de repente aqueles que são os líderes religiosos, que são os fariseus, escribas, enfim, estão tratando as mulheres como cidadãs de segunda classe. O que acontece ali naqueles 400 anos? E aí no livro eu vou explicar, tem um carinha ali que, se você quiser fazer a pesquisa, o nome dele era Jesus Ben Sira. Então, um outro Jesus ali, Ben Sira. E ele que foi uma pessoa que começou a introduzir, quando a lei oral, ao invés da lei escrita de Moisés, eles começaram a introduzir a lei oral. E nessas leis, algumas leis, como por exemplo, não se sente com uma mulher, não toque o mesmo copo que a mulher tocou, coisas desse tipo, começaram a ser introduzidas dentro da lei. E começaram a ser defendidas pelos fariseus como se fosse a lei de Deus, mas não era. Então a gente vê, sim, que existe uma diferença histórica de tratamento. E aí a gente vê Jesus trazendo de volta as mulheres a um lugar onde elas deveriam estar e estavam na lei de Deus original. E ele traz de volta a dignidade delas. Um material incrível sobre isso, para quem conhece inglês, é um material chamado Jesus and Women, da Christy McLeland. Eu aprendi muita coisa boa com esse material. E ela explica, ela é especialista em cultura judaica, e ela explica como Jesus eleva as mulheres não a um lugar superior, mas de volta onde elas deveriam ter ficado, que era um patamar de igualdade de valor. Então, nesse sentido, existe diferença entre a mulher do Antigo e a mulher do Novo Testamento. Mas aí, se a gente for ver no sentido de, na visão de Deus, não. Porque o mesmo Deus que colocou as mulheres no papel de igualdade, de importância, de relevância na história do seu povo do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que na pessoa de Cristo traz elas de volta à história, importância na história do povo de Deus. E aí, a partir de Cristo, a partir da graça, a gente vê a grande comissão sendo dada para homens e mulheres, a gente vê homens e mulheres no Pentecoste, a gente vê homens e mulheres expandindo o reino de Deus nos Atos dos Apóstolos e a partir dali. Então, eu creio que para além da liderança eclesiástica, que eu creio que Deus, na minha exegese, mantém a homens específicos, as mulheres eu sempre vejo elas tendo relevância naquilo que diz respeito ao ponto de vista de Deus. Historicamente, os homens trouxeram elas, tentaram rebaixá-las e rebaixaram elas durante aqueles 400 anos, e a gente vê, inclusive, na sociedade greco-romana, na qual a gente vê as cartas do Novo Testamento, as mulheres estavam all over the place, né? Tinha algumas culturas que as elevavam demais, outras culturas que as rebaixavam demais, mas eu creio que Cristo, nos exemplos dele de relacionamento com as mulheres, nos evangelhos, ele as traz de volta a um patamar de igualdade em relação à ontologia, que é o que a gente falou em relação à essência com os homens. Perfeito. E chegamos em Paulo. Vamos redimir nosso amigo Paulo, tadinho. Todo mundo acha ele machista. Tá, é isso. Pra se vir. Exato. Manda aí. Se você quiser que eu te ajude, eu te ajudo. Paulo, aceito. Qualquer ajuda é bem-vinda. Olha, o meu livro é um livro que eu fiz um recorte, né? Eu acho que quem faz um trabalho muito bom de explicação, assim, a Mulher na Bíblia, é um livro que já existe em português, que é O que Deus Diz sobre as Mulheres, da Kathleen Nielsen, que saiu pela Editora Fiel. Ela traz, assim, a mulher no Antigo, a mulher na lei, a mulher em Cristo, a mulher em Paulo. Mas o recorte que eu fiz e que vou trazer aqui, para mim a gente entende como Paulo via as mulheres justamente nos versos que a gente acha que ele está sendo machista. Quando ele diz às mulheres, esposas, submetam-se aos seus maridos. Ali a gente já vê que ele fez um recorte, aos seus maridos. Qualquer cristão que vai te dizer que a mulher precisa se submeter a todo homem, como se eu como mulher, Francine, devesse submissão a qualquer homem,
na minha opinião, extrapolou o ensino bíblico. Paulo diz, esposas, sejam submissas aos seus maridos. O que era algo que a gente, às vezes, não entende? Completamente normal, aceitável e esperado na sociedade que eles viviam. Então, a audiência original daquela carta, ela leria aquilo e falaria assim, claro, a gente sabe. Era tipo preto no branco, não era algo que a sociedade de maneira nenhuma questionava. A nossa sociedade, quando a gente lê aqueles versos, a gente vê mulher submeta ao seu marido e a gente faz um alvoroço, né? Mas na sociedade até deles... porque a gente deturpou esse termo submissão, né? A gente não sabe, tem muitos termos que a gente precisa resgatar do ponto de vista bíblico. Não adianta a gente ler com o nosso conceito do que é submissão, do que é autoridade, né? De uma sociedade nossa que há décadas já vem criando a submissão numa visão, numa ótica feminista. Então é uma questão de dicionário bíblico, né? O que essa palavra significava para a audiência original, para o autor original. Então, a audiência original não teria nenhuma surpresa ao ler esposas submetam-se aos seus maridos. O que era completamente contracultural era Paulo escrever, maridos, amem as suas esposas e sacrifiquem-se por ela. A grande sacada desses versos é a seguinte, Paulo estava escrevendo para uma cultura que entendia a noção de cabeça, de uma noção militar. E aí considerava o imperador romano, por exemplo, como cabeça da nação, e a nação era o corpo. Só que eles entendiam no sentido de que o corpo precisa proteger a cabeça a qualquer custo, porque se a cabeça tem qualquer problema, o corpo sofre, o corpo padece. O que Paulo faz? Paulo vira essa noção de ponta cabeça, e ele diz, olha, a cabeça que é o homem, tem que proteger o corpo, não é o corpo que vai proteger a cabeça. Isso era completamente contracultural. Então, quando a audiência original lia Paulo dizer isso, o que eles estavam entendendo era, a mulher veio daqui para cá. Paulo elevou a mulher de maneira completa, né? E a gente vê Paulo diminuindo a mulher, mas o que a audiência original viu era Paulo elevando a mulher. Então, para mim, só a exegese ali desses versos já mostram quanto Paulo trouxe essa ideia do patriarcado de ponta cabeça, e ele diz, aquele que vocês consideram como aquele que deve ser servido, é aquele que precisa servir. Então eu acho que não preciso dizer mais nada, para mim essa exegese é algo que prova que Paulo nunca odiou as mulheres. Exato. E eu acho que assim, a gente resgatando o termo bíblico da autoridade, né, eu acho que a autoridade na Bíblia não é privilégio, é uma responsabilidade, é um chamado a ser aquele que se sacrifica, né, por quem está debaixo. E eu acho que a gente vive numa sociedade que, na busca da igualdade, a gente confunde com equidade, né, assim, não sei se fica claro, a gente acha que, tipo, para ser igual, a gente precisa ser... Como que eu posso explicar? Fazer as mesmas coisas. Exatamente, fazer as mesmas coisas e ter as mesmas funções, digamos assim, né? Mas a autoridade a hierarquia e a autoridade é bíblica. A hierarquia e a autoridade entre pais e filhos e entre o homem e a mulher. Por mais que a gente não esteja vendo essa hierarquia sendo bem administrada, bem executada, né? E aí o que eu acho fenomenal é Jesus ter vindo no corpo de homem, masculino, e descido ao chão para lavar o pé das pessoas, sabe? E mostrar que, ó, eu tenho toda a autoridade. Mas é assim que a gente exerce a autoridade, né? No reino dos céus, a autoridade é exercida dessa maneira. E aí, o homem bíblico é o homem que entende, pegando outro gancho que você gosta muito, a mansidão e a humildade de Jesus. Não é? E o quanto a gente não tem visto isso, né? Assim, a pregação da masculinidade bíblica, que a gente também tem visto muito, né? Esse extremo do autoritarismo, do abuso dessa posição de autoridade. E eu acho que o quanto a gente encontra pleno florescimento como mulheres,
quando a gente está num relacionamento com um homem que exerce autoridade de maneira servil como o Senhor, mansa e humilde, com o intuito de nos apresentar purificadas, glorificadas, né, e plenamente florescidas, plenamente amadurecidas ali, né? Então, eu entendo também, eu leio Paulo dessa maneira. Paulo está dando uma chulapada nos homens. Ele está falando assim, ó, vocês querem ser autoridade? Então tá bom. Sejam do jeito de Cristo. Amem, né? E ainda mais a gente entendendo a mulher como algo. Esses caras, eles não viam a mulher como alguém que eles tinham que amar. Era uma propriedade, era uma paridora de filho ali, né? Então é muito subversivo mesmo, muito, muito mesmo. Muito legal. E o reino de Deus nunca foi um reino de... Eu não quero usar a palavra igualdade, porque é um reino de igualdade, mas sempre foi um reino de diferentes, né? O próprio imagem... De unidade na diferença. Exatamente. Exatamente. Não é um reino de igualdade, é um reino de unidade na diferença. De unidade. E é por isso que Cristo usou que eles usam, Paulo, né? Usou a imagem do corpo, né? Porque o corpo ele é feito de completamente diferente. Se fosse um corpo só de olho, todo mundo fosse só olho e fosse igual, não funciona. Então, a igreja de Cristo nunca foi chamada para ser igual. Então, a mulher e o homem não são chamados para ser iguais. Eles são chamados para ter essa unidade na diferença. Absolutamente iguais em essência. Absolutamente iguais. Em essência, eu digo de valor, né? Porque a nossa essência não é exatamente igual. Mas diferentes. E a beleza da diferença, né? E é o que você disse, né? Quando o reino de Deus, ele é um reino, eu falo isso no livro, de reversão. Ele é um reino de virar tudo de ponta cabeça. Então, quando a gente pensa no homem como autoridade opressora, aí vem Paulo, vem Cristo, e muda tudo isso. É o que você falou, né? É uma autoridade completamente mansa e humilde, que era tão contrária à autoridade que os gregos e os romanos esperavam dos homens, né? Então, é de arrepiar. Eu acho que o cristianismo é a religião, na minha opinião, a religião mais doida que existe. Porque qual outra religião cria um Deus que desce do seu trono de glória para nascer num estábulo, para viver como homens e para aceitar, não para ser morto porque ele foi morto e assassinado, para se auto-sacrificar por pessoas que o odiavam? É uma religião de louco. Então eu amo que o reino de Deus é um reino de reversão, é um reino de ponta cabeça. E eu acho que redimindo também o nosso chamado ao auxílio, né? Eu acho que, de novo, a gente tem uma visão cultural do que é ser auxiliar de alguém, né? Como se você fosse ser menos importante, ou você faz as tarefas, ou o chamado é do seu marido e você só segue. E eu acho que a mulher, cara, ela tem uma potência de intuição, de sabedoria, e o auxílio ali na Bíblia, né, quando a gente estuda os termos e vê quando que auxílio é usado para Deus, né, é uma torre forte, é uma torre segura, é uma fonte de segurança para esse homem. Então, o quanto esse auxílio não é tipo, ele faz as coisas importantes e eu faço as coisas secundárias aqui. Não, eu sou torre segura, eu sou sabedoria. Não é à toa que tem a mulher sábia e a mulher insensata em Provérbios. Porque eu creio muito que a mulher tem esse papel de aconselhadora, de ser alguém que é fonte de sabedoria para esse homem que vai sair e vai correr o risco, que vai dar a cara a tapa, que vai ir à frente, sabe? Não no sentido de cavalheirismo mesmo, que eu acho que a gente precisa resgatar um pouco, né? Do tipo, se alguém tiver que morrer, vai ser o homem, sabe? Se alguém tiver que ir à frente e tiver algum bicho, vai ser o homem. E a gente entender como mulheres isso como uma alegria. Você fala assim, poxa, tá bom. Eu vou fazer aqui a minha parte, sendo a aconselhadora, a protetora, a auxiliadora, e a gente vai caminhar juntos, e eu vou me deixar ser conduzida em alguns aspectos, e a gente vai
tomando decisões, né, em conversa, sem, né, mas entendendo que cada um está dentro da sua força, dentro da sua, do seu formato, né, é uma essência em formatos diferentes, em formas diferentes de ver o mundo, de experimentar a vida, e como isso é lindo. A gente quer uniformizar, né, a gente quer todas as mulheres cristãs, porque é mais fácil, essa que é a verdade, né, Fran? Não é mais fácil você pegar e falar uma lista, ó, mulher cristã, faça isso, isso e isso, do que você entender um princípio e você com sabedoria, porque o exercício da sabedoria é justamente você pegar o princípio e aplicá-lo ao cotidiano, à sua circunstância, você ser fiel a Deus no que Ele está chamando na sua vida, né? Então, acho que esse auxílio também a gente precisa trazer uma nova luz para essa palavra, né? A palavra do original ali, quando auxiliadora idônea, né? É o Ezer. E é uma palavra que depois é usada, é o que você disse, né? Para Deus várias vezes, como o Ezer de Israel, que é aquele que protege, aquele que luta com Israel. Então a gente vê essa noção de força, que é o que você falou, de torre forte. E a gente pensa em auxiliadora idônea, a gente lê ali no português com as nossas lentes de sociedade feminista, com as nossas lentes de 2022, e a gente pensa, auxiliadora, eu? Não. Mas aí se a gente tira essas lentes e coloca as lentes da palavra original, do contexto original, a gente vê o que significava isso. É um contexto, é uma palavra militar, né? E é o que você falou, é muito mais fácil. Eu acho que é isso que eu estava chamando de feminilidade açucarada. É muito mais fácil a gente falar, olha, a mulher precisa casar, ser mãe de 5 filhos, fazer homeschool, usar saia, estampa florida e ficar em casa. É muito mais fácil. Eu queria que fosse só isso. Eu queria que feminilidade bíblica fosse simples assim. Mas a verdade é que é o que você falou, sabedoria, discernimento, é a gente entender quem nós somos, em essência, como mulher, e aí, através disso, ver os comandos bíblicos, ver a essência da Bíblia e aplicar na nossa própria vida. Mas é muito mais fácil ler um post de Instagram que me fale o que fazer do que ler um livro antiguíssimo como a Bíblia, entender a linguagem original, entender o que o autor queria dizer. Então eu acho que a gente se tornou, e eu digo isso a gente, incluindo eu, então espero que não seja recebido como ofensa, mas a gente se tornou mulheres cristãs preguiçosas. A gente prefere aprender como ser cristã pelo Instagram do que ir à Bíblia. E isso é tristíssimo, é tristíssimo. É assim. Não, e a gente precisa entender esse processo da gente amadurecer na fé e crescer, né, no entendimento de quem Deus é, e eu acho que se dá graça para o seu caminho, no sentido de você mesmo, você diz, nossa, eu passei um tempo aqui crendo em coisas que eu achava que estavam certas, mas não estavam. E aí eu vim e consegui uma nova perspectiva e uma nova visão. E aí você entender isso e falar assim, graça para esse momento que eu ainda não tinha essa percepção, né? Então, porque às vezes a gente pode, tendo essa nova dimensão, se culpar por ter carregado até aqui, ou até mesmo ter ensinado, ou ter, né, colocado esse fardo pesado sobre muita gente. Então, acho que essa graça para essa desconstrução e essa reconstrução, entender que é um processo, né? E eu acho que o ler a Bíblia é cansativo. É mais cansativo do que você ficar procurando receita no Instagram, né? Porque a Bíblia requer uma atenção, requer meditação, requer a gente encarar os nossos pontos cegos. Requer a gente encarar o nosso orgulho, que me faz... A minha luta com essa palavra auxiliadora era orgulho. Eu não quero ser menor do que ninguém. Eu não quero ter uma função complementar, entendeu? Eu queria ser a bambambam. Essa é a verdade.
E aí você aceitar, e você chorar, e você lamentar isso, e você se arrepender, e você deixar que a Bíblia te reconstrua, né? Então eu acho que, de fato, a gente precisa voltar à Bíblia, voltar com as ferramentas, né, corretas para a gente interpretar, voltar aos relacionamentos intencionais, que você também fala muito, né, que vão nos ajudar a interpretar de maneira correta e aplicar de maneira correta no nosso cotidiano, né? Para sermos, e assim, para fazer um plug aqui do teu livro também, mas para viver uma feminilidade forte, livre, né? Pra gente ser quem que Deus de fato nos chamou para ser, né? Porque não é uma feminilidade frágil, açucarada, coitada de nós, vem me resgatar na minha torre. E não é a feminilidade do eu não quero homem na minha vida porque eu sou mais eu, não preciso de ninguém. É aquele encontrar aos pés de quem Cristo foi, e enxergar quem Ele é, enxergar como Ele nos enxerga, a gente de fato pode ser livre, forte, e eu esqueci a outra palavra do teu título. Leve. Exato. Exato. É isso mesmo. Muito bom. Vamos abrir para perguntas, então. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tem algumas perguntas dos sites que a gente já respondeu. Mais um comentário falando que a maioria dos livros da minha adolescência também tinham essa feminilidade açucarada. Acho que a gente foi... A gente perpassou todos os temas. Tem alguma coisa que você acha que a gente deixou de falar que seja legal falar, Fê? Lu, eu acho que o que eu aprendi nesses últimos anos falando sobre feminilidade, trazendo essa questão do açucarado, é que eu também encontro o perigo, né, a gente... quando a gente traz essa denúncia, por assim dizer, dessa nova criação de um conservadorismo que não é bíblico, de uma estereotipação, enfim, da mulher, da feminilidade, o meu medo também, e algo do qual eu fui acusado na época, é de, então você agora está começando a acusar as irmãs que gostam de saia, que é aquilo que eu falei, né? A esposa, a mãe, homeschooler, que gosta de saia, gosta do florido. O meu desejo é que todas as mulheres, estejam elas em casa, estejam elas no mercado de trabalho, por necessidade, por decisão, estejam elas de saia ou de calça, enfim, sejam mulheres que se encontrem naquilo que Cristo diz que elas são, em essência, e sejam livres, leves e fortes. Então, eu acho que talvez seja um adendo importante de fazer aqui no final, que a ideia também não é falar a feminilidade açucarada, também não é cristianismo. Não, a liberdade de ser... a liberdade de ser também... Essa mãe homeschooler de 5 que quer ficar em casa, que quer usar saia, enfim. Gente, que eu invejo, entendeu? Eu invejo, eu queria ser ela. Gente, eu vejo ela no Instagram e falo, meu Deus, que mulher! Então, ela existe e existem mulheres com esses dons. E elas não precisam, né, se sentir menos por exercê-los dessa maneira e exercer o privilégio e a alegria de ficar em casa com seus filhos e investir na vida deles, né? Então, eu, de fato, acho que é um ótimo adendo, porque não é só porque a gente está abrindo o leque que a gente está excluindo o estereótipo, né? A gente está falando assim, esse estereótipo que a gente focou aqui, né, e ficou achando que todo mundo tem que ser assim, ele é uma das possibilidades. Existem N outras, né? E inclusive, aí abrindo também aqui, eu acho que um pouco mais, eu acho que a gente pode exercer a nossa essência feminina e contribuir com o reino de Deus, com o nosso potencial de sermos mulher, de sermos auxiliadoras, mesmo que a gente não se case. E colocar também o nosso potencial do maternar, mesmo que a gente não tenha filhos. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque a gente também tira esse peso, sabe? Da pessoa falar assim, mas então eu sou menos mulher, porque eu não me casei, e aí eu não tenho, né, eu não tenho oportunidade de exercitar esse dom da sabedoria, né, e do aconselhar e do caminhar junto, do dar decisões, né, tomar decisões juntos, e eu também não tive filhos, então eu nunca vou maternar. Mas, gente, reino de Deus,
você tem filhos espirituais, você vai ser conselheira na sua igreja, né? Eu acho que isso tem, acho que um livro que eu vi que você leu também, que chegou no Brasil agora, na Fiel, que é o Mulher Atípica, sabe? Tem uma parte específica desse livro que eu achei muito legal, que é ela falando justamente disso, ela falando, ó, não é porque você é estéril que você não pode ser fértil. E eu acho que isso é uma mensagem que a gente precisa tanto passar para as nossas mulheres, para as nossas adolescentes, para as solteiras que estão, sabe, assim, que estão sentindo, eu passei da hora, eu estou perdendo tempo. Não é só o caminho possível. Família é ótimo, família é bom, mas é duro. Família é missão. E o Senhor escolhe alguns para isso, e tem outros que, às vezes, gente, que nem Paulo em 1 Coríntios 7. É melhor que você não se case, porque você vai ter oportunidade de fazer muito mais filhos do que você faria se você se casasse. Né? E você vai ter oportunidade de aconselhar muitas outras pessoas. Então, de novo, eu acho que a gente conseguir compreender o chamado de Deus para a nossa vida. O que o Senhor está me chamando. O Senhor me deu um marido. O Senhor me deu filhos. Então, a partir do momento que eu tenho marido, eu tenho filhos, eles são parte fundamental do meu chamado. E eles, inclusive, vão restringir o alcance que eu teria para o reino. Porque eles são parte fundamental do meu chamado. Parte fundamental da minha energia vai para eles, né? Então, acho que a gente precisa tirar esse foco de que, tipo, a vida cristã, ela segue uma linha cronológica, sabe? Que você precisa casar com tantos anos, você precisa ter tantos filhos. E se isso não acontecer, então Deus não te abençoou. Não é verdade. Às vezes, muito pelo contrário. Sim, e eu tenho muito medo de a gente foca tanto no casamento que a gente acaba, às vezes, empurrando pessoas a relacionamentos não saudáveis. E eu tava conversando com uma amiga outro dia, o tanto de mulheres casadas que ela já ouviu dizerem que são solitárias dentro do casamento cristão. Porque não foi algo que foi feito com cuidado, com sabedoria, foi algo que foi feito para terminar a cartilha cristã, que é o que você falou. Né? E isso é tão perigoso, E eu acho que a igreja precisa rever também a forma que a gente trata os solteiros, para parar de colocar os solteiros na mesa das crianças, e que quando eles casarem, eles podem se juntar às mesas dos adultos. E parar de ver solteiro como babá, sabe? Eu acho que tem muita igreja que faz isso também. Porque os solteiros tinham que se levantar para dar uma noite para dar um vale night para os casados. Como se a vida do solteiro fosse uma espera para o dia que eles vão sentar na mesa dos casados. E é triste. É triste. Ó, tem um monte de gente pedindo spoiler da capa, quantidade de páginas, tá todo mundo doida querendo mais spoilers. Ó, quantidade vamos deixar... Quantidade de páginas, não faço a menor ideia. Agora, capa, eu posso falar que dia 1º de fevereiro já recebi o green lights, que eu posso mostrar a capa. Então tá chegando. Que legal. Tá chegando. Capa, muito título. Bom. Estamos ansiosos, animados. Muito bom, Fran. Obrigada pelo papo. Eu sempre gosto de terminar com uma oração da minha convidada. Por esse tema, pelas mulheres que estão aqui, pelas mulheres que vão ver depois. Senhora, por favor. Com certeza. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que privilégio ser mulher. Quanta beleza em ser mulher, Pai. Não foi algo que o Senhor fez como uma segunda opção. Não foi algo que o Senhor fez como um second thought. Foi algo que o Senhor planejou. O Senhor nos escolheu para sermos mulheres. E o Senhor nos coloca tanto valor, tanta importância no Teu reino, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude, especialmente a mim, Luiz, outras mulheres que estão tentando de forma pública espalhar a verdade de quem o Senhor disse que nós somos. Eu te peço que o Senhor continue nos dando sabedoria, Pai. Eu te peço que esse livro que vai ser lançado, que ele fale apenas aquilo que o Senhor quer falar, apesar de mim,
E que aquilo que o Senhor não quer falar, que seja trazido à luz, Deus. Que seja criticado, que a gente corrija, que a gente converse. Pai, o meu desejo, o Senhor sabe, é não trazer mentiras sobre quem o Senhor é. E não trazer mentiras sobre quem o Senhor nos criou para ser. Eu te peço que o Senhor continue me dando sabedoria, continue dando essa sabedoria a Luísa. Pai, eu te peço por todas as mulheres que estão aqui assistindo, que ainda vão assistir, Deus, que elas encontrem em Ti, independente de quão bom seja o casamento delas, ou a solteirice delas, ou qualquer que seja o papel que elas têm no lar, fora do lar, que elas encontrem em Ti, Deus, quem elas são. E que quando elas estiverem tão escondidas, tão seguras em quem o Senhor disse que elas são, que elas encontrem paz e liberdade para serem mulheres para o reino e do reino, Pai. Eu te peço isso no nome de Cristo, nosso Salvador, aquele que se chamou amigo das mulheres. Amém. 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 Muito bom. Fran, obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Todo mundo falando amém, amém, amém. É isso, gente. Amanhã a gente tem mais um encontro. Logo mais eu conto quem é a nossa convidada de amanhã. Fran, obrigada. Foi um prazer. Obrigada eu. Por trazer spoilers e um pouco do seu estudo sobre. Ninguém sobre conta pro Iago os spoilers que eu dei. Com certeza, seu livro vai abençoar muito a igreja brasileira. Amém. Um grande beijo, gente. Até a próxima.